Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar, a partir de agora, o RS em Movimento, aqui, ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta sexta-feira. E vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você no canal 55HF, 511 da Claro TV em HD e também no canal Rede RS no YouTube. Esse é o nosso canal, hein? Transmitindo ao vivo simultaneamente no YouTube. Você se inscreve no nosso canal, que se chama Canal Rede RS. Sem gravata, sexta-feira, né? Porque sextou e a gente faz um programa mais light nas sextas-feiras. Vamos ver como é que tá Porto Alegre falando em sextou. Olha que cartão de visitas, meu Deus do céu, cartão postal, melhor dizendo, né? É um cartão de visitas também, né? Porque tem muita visita em Porto Alegre com o Salt Summit que está encerrando nessa sexta-feira, 30 graus nesse momento. Olha o que é o pôr do sol, minha gente, que vai se pôr, né, por volta das 19 horas, 18h45, né? Daqui a pouquinho o sol está se despedindo ainda nesse outono, 30 graus nesse momento aqui na capital gaúcha. Confira agora os destaques do programa desta sexta-feira. Uma iniciativa que transforma vidas. Conheça o Projeto Pescar, que há 50 anos auxilia jovens em situação de vulnerabilidade a ingressar no mercado de trabalho. Pelo fim da violência contra mulheres. Só em 2026, 24 mulheres já foram vítimas de feminicídio aqui no estado. O seminário Ampliando o Olhar do Sistema de Justiça, Feminicídio, Subnotificação e Respostas Institucionais, promovido pelo Ministério Público do Estado, discutiu medidas para qualificar as investigações e reduzir a subnotificação dos casos. Chega ao fim mais uma edição do Salt Summit Brasil em Porto Alegre. Veja como foi o último dia desse que é um dos maiores eventos de inovação da América Latina. No esporte, o fim de semana é de Grenal pelo Brasileirão Feminino e o encerramento do STU National em Porto Alegre. E do Estúdio do Tempo vamos falar da estiagem em Bagé e da onda de calor intenso que chega no final de semana e pode provocar temporais em pontos isolados do estado. Veja agora no RS em Movimento. Uma iniciativa que há 50 anos transforma a vida de jovens em situação de vulnerabilidade, formando novos profissionais e indicando caminhos de vida. Com cursos gratuitos e foco na capacitação profissional e também cidadã, o projeto Pescar já abriu portas para milhares de adolescentes no mercado de trabalho em todo o país. A proposta vai além da capacitação meramente técnica e aposta também nas construções de autonomia e de valores para o futuro. Uma iniciativa que começou aqui no Rio Grande do Sul em 1976 e para nos contar mais sobre esta trajetória, esse trabalho, os resultados conquistados até agora, nós estamos recebendo o Superintendente de Impacto Social da Fundação Projeto Pescar, Ézio Rezende. Superintendente, muito boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela presença. A gente que agradece muito a poder... É uma honra poder compartilhar 50 anos de pescaria, que não tem história de pescador, viu? Tem história de transformação social, tem história de superação e traz muito orgulho, não tem como não dizer isso, Renato, o fato de ter nascido no nosso estado, essa iniciativa, seu Geraldo Tollens Link, lá em 76, observando já o desafio dos jovens para conseguir entrar no mercado de trabalho naquela época, em 76, jovens de baixa renda, e ele decide de uma forma totalmente inovadora. Porque o Geraldo, ele era um inquieto, ele era um pesquisador, ele tinha uma certa rebeldia de entender que nós poderíamos fazer algumas coisas diferentes. E aí ele traz para dentro da sua empresa um conjunto de jovens. Porque ele era um empresário, só para quem não conhece, né? Empresário gaúcho. Empresário gaúcho, uma revenda de máquinas pesadas, Link, equipamentos que, aliás, até hoje... Existe até hoje, né? Existe. E faz um ótimo trabalho. E ele traz para dentro da empresa jovens de baixa renda com a seguinte premissa: se eu conseguir ensinar uma profissão para esses jovens,
a partir daí eles vão fazer a sua pescaria. E é por isso que nos chamamos pescaro, né? Porque é embasado naquele provérbio milenar que diz, se queres matar a fome de alguém, dá o peixe. Em muitos casos precisamos dar o peixe. Agora, se queres que ele nunca mais passe fome, ensine a pescar. E hoje são mais de 40 mil vidas que já passaram nesses 50 anos pelo projeto, que nos dão essa convicção, Renato, que é possível fazer diferente, com simplicidade, com uma rede, com voluntariado, que é um dos principais ativos do Projeto Pescar. Anualmente são mais de 1.000 voluntários participando da formação dos jovens, cada um entregando aquilo que sabe de conhecimento. Às vezes a sua história de vida já é transformadora. É uma grande rede, né, Superintendente Ezio, porque tem vocês da própria Fundação Projeto Pescar, né, que gerem a estrutura toda, tem os jovens que vêm com essa sede de aprender e a sede também de achar um caminho para a vida, tem os voluntários, né, os instrutores, professores, normalmente são... Nossos educadores sociais. Os educadores sociais, normalmente são voluntários, né? Não, nós temos o educador social, que é aquele profissional que vai estar diariamente com os jovens, e os voluntários, eles entram complementando a formação. Exatamente. Muito bem. E ainda tem as empresas, que as empresas entram como sedes de várias unidades do Projeto Pescar, inclusive tem aqui no Tecnopuc, né, turmas que se formam, enfim, e aí tem dezenas, centenas de empresas gaúchas que podem, que elas doam, né, um espaço, uma estrutura para uma turma ser formada ali, é isso? É assim. Exatamente. E talvez um dos diferenciais do projeto seja o fato de nós criarmos esses espaços de formação em parceria com as empresas. Então, a gente leva o jovem para dentro do mercado. Isso, pedagogicamente, traz um impacto muito positivo, claro, porque ele passa a conviver nessas salas que são reservadas para o desenvolvimento teórico do jovem, ele começa a participar dessa atmosfera. E participando disso, a primeira constatação é: eu posso chegar aqui. Porque muitos dos jovens, em função da sua realidade socioeconômica, às vezes não se sentem com a capacidade de estar dentro do mercado. Essa é a primeira barreira que nós eliminamos quando ele começa a conviver nesse espaço. E daí para frente são inúmeros talentos. Temos empresários hoje, Renato, que saíram de uma unidade pescar e hoje têm as suas empresas e estão aí criando postos de trabalho. Nós temos assim histórias aqui que a gente podia ficar um bom tempo contando e compartilhando de sucesso. Mas eu conheço o Ezio há muito tempo, então eu tenho que me controlar aqui para não chamar de Ezio, simplesmente, porque aqui ele é superintendente. Aqui ele é superintendente, né? Mas eu conheço muito o projeto Pescar de perto, já vi essas turmas, por exemplo, vamos dar exemplos, né? Acho que é interessante para o nosso telespectador saber onde funciona, como funciona. Por exemplo, aqui no Tecnopuc tem, que é na empresa... Na Sulgás. Na Sulgás. Que tem uma turma, né? Eu visitei, por exemplo, a turma do Banrisul. Conversei com o pessoal lá. Há 20 anos que tem uma turma. 20 anos o Banrisul tem desenvolvido o projeto. Então, são milhares de vidas que foram transformadas. Nós temos, porque o Banrisul é uma empresa pública, né? Só pode ser contratado por concurso. Nós temos egressos que fizeram a unidade no Banrisul, continuaram estudando, fizeram um concurso e hoje são funcionários de carreira do Banrisul. Egressos se formaram numa turma do Pescar, né, e encerraram seu ciclo de formação, voltaram para a Fundação para ajudar a educar outras pessoas. É isso? Temos muitos voluntários. Isso que são os egressos. Porque um dos desafios do projeto é o desenvolvimento da cidadania. É o entendimento que, se nós estamos numa sociedade, somos todos sócios, cada um de nós pode dar uma contribuição. E os egressos, os jovens que participaram do Pescar, como eles vivenciaram o que é o poder de receber um trabalho voluntário, é quase que natural que eles também passem a fazer na sua comunidade, às vezes na igreja ou na associação de bairro, eles passam a fazer também uma contribuição voluntária. E isso vai gerando toda uma grande rede de transformação social que tem como uma das consequências, que eu acho que é um desafio para o nosso país, que é gerar mobilidade social. Ou seja, esse jovem continuar estudando, se evoluir nos seus estudos, ele entra no mercado de trabalho, ele consegue se mover
nesse mercado de trabalho, sendo promovido, tendo uma participação na economia mais consistente. E com isso, Renato, nós conseguimos mudar um país. À medida que isso vai ganhando uma escala. E agora, nesse processo de comemoração dos 50 anos, a gente vai ficando mais maduro com 50, né? Claro. Isso aí acontece com a gente na vida, né? Exatamente. Não com o nosso caso aqui, né? Não, nós ainda estamos muito jovens e muito longe dos 50. E os 50, ele vai nos dando uma musculatura. Maturidade, uma né? Maturidade. E nós já estamos trabalhando 50 a mais da Fundação Pescar, com um alvo assim muito claro. A gente precisa ampliar o impacto da mobilidade social de quem tem participado, para que isso gere desenvolvimento econômico e a gente tenha um impacto muito maior no nosso país. Mas, Ézio, hoje vocês já estão, o projeto Pescar, a Fundação Projeto Pescar já está em 12 estados, 41 cidades, 74 turmas distribuídas em empresas ou instituições de rede, é isso? Exatamente. E o Hub Pescar, que é aqui em Porto Alegre, né? Que é na sede, é isso? A Fundação oferece sempre projetos, oportunidades para jovens entre 16 e 19. Por que esse foco no 16 a 19? Que é uma faixa etária onde o jovem, né, está numa situação assim, muito de se descobrir e saber o que ele pode fazer. E ali, quando a gente chega nesse momento de muita dúvida, até pelo fato da adolescência, muitas vezes influenciada pela questão socioeconômica da família, e tu começa a desenvolver ali e fortalecer a autoestima desse jovem, principalmente demonstrar que ele pode, com conhecimento, com disciplina, com valores e compromisso, ele pode alcançar tudo o que ele espera. Essa é uma das grandes desafios que a gente tem na nossa grade, na nossa trilha de formação, que é o desenvolvimento dessa autoestima. É mostrar que essa potência que ele já tem pela própria juventude, que o fato de onde ele está não determina aonde ele pode chegar. E aí a gente tem inúmeros exemplos de jovens que estavam numa situação de fragilidade econômica, estrutural, que chegaram a lugares que talvez naquele momento ele nem imaginava, mas que conseguiram conquistar, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, lugares que nos inspiram a buscar uma nova escala para esses próximos 50 anos. E muitas vezes esses jovens também transformam o seu próprio núcleo familiar, né? Porque às vezes acabam levando irmãos também para o projeto Pescar, ou conseguem influenciar a família e dizer, olha, tem esperança, né? Tem um caminho, tem uma oportunidade para mim, eu posso me tornar um profissional de mercado de trabalho, não é mesmo? Essa recuperação da família também. Exatamente. Esse exemplo que ele passa a ser da família, ele contagia, ele acaba transbordando não só a vida dele. Por isso que a gente acaba medindo tecnicamente o impacto do projeto, a gente multiplica pelo menos por 3. Então, se a gente pega os 40 mil jovens que já participaram, nós estamos falando de um impacto aí em 120 mil pessoas. Claro, né, Renato? 120 mil pessoas para o nosso país, que sempre é tudo na casa dos milhões, isso sempre acaba nos desafiando mais. E esse desafio está na nossa diretoria, está no nosso conselho curador, nesse planejamento que nós estamos fazendo agora para os próximos 50 anos, como inspiração, né? Mas cada vez nós estamos mais comprometidos com esse desafio de como nós podemos gerar e ampliar esse impacto. Por isso que eu estou com a camisa aqui, Sou Pescar, que a gente já convida. Essa é a camisa oficial dos 50 anos, é isso? Essa é da campanha que nós estamos, Sou Pescar, que é um convite para todo o brasileiro que acredita também nesse caminho de desenvolvimento, participar, nos ajudando nas nossos canais sociais, nas nossas redes, tem como participar. Certo. Mas a ideia é que a gente aumente a pescaria de rede, porque a gente pode pescar de caniço, né? Tem um resultado, mas a pescaria de rede a gente amplia os resultados e os resultados que a gente já teve até agora só nos dão mais convicção de quanto a gente pode ter um impacto maior no Brasil. Que legal, foram até agora 41.239 jovens, né, que passaram pela Fundação Projeto Pescar, tiveram a sua educação, o seu treinamento. Somente o ano passado, 1.700. É um número recorde? Esse é um número que até nos surpreendeu
porque em função de todos os problemas que a gente teve, né, a gente está acabando... Já ia perguntar também dessa história. Vocês foram atingidos pela enchente na sede anterior, que era próximo ao aeroporto. Sim, era dentro do parque aeroportuário, uma parceria com a Fraport, e nós perdemos tudo. Como milhares de gaúchos, nós perdemos tudo. Mas nós não perdemos a vontade de continuar impactando a nossa comunidade. E com isso, nós criamos o primeiro hub do Brasil, Renato, voltado para a execução e para a busca de tecnologia na área da socioprofissionalização. Porque outra convicção que nós temos é que existe muita oportunidade para a gente melhorar metodologias, ferramentas, principalmente para essa juventude, ou essas juventudes de hoje, que nos demandam e têm um grande potencial, mas que precisam também da nossa parte como educadores de inovação, de novos métodos, para que a gente tenha uma produtividade alinhada com as demandas do nosso mundo produtivo hoje. Como é que foi essa mudança, Ézio? Vocês estavam já há muito tempo lá no parque aeroportuário, foi tudo inundado lá. E como é que vocês conseguiram fazer essa migração para uma sede maravilhosa, que eu ainda não conheço, mas vou conhecer, lá no Shopping Total? Essa é uma pergunta muito bacana, porque... A resposta vai ser muito melhor. Não, porque dá a oportunidade de dizer o quanto é importante a gente ter um sonho grande, Renato. Não só na nossa vida, né, como profissionais, como pessoas, mas também no mundo institucional. Nós começamos a discutir, nós começamos a revisar os nossos resultados e aquilo nos deu uma força e uma ambição de ampliar o nosso impacto. E este sonho grande, esse sonho que foi aumentando, ele viu que o nosso espaço ali já não dava conta do sonho. Por mais que fosse um espaço muito privilegiado, a gente precisava ter um novo espaço, com um novo modelo, com uma nova arquitetura, com uma batida muito mais voltada aos processos de inovação. E é aí que surge o sonho do Hub de Inovação e Execução Pescar. Surge desse sonho, dessa ambição de podermos aumentar esse impacto, conectando novas tecnologias, novas ferramentas, para que os resultados possam ser amplificados. Então, ele surge de um sonho maior para o Projeto Pescar. E foi interessante que ele teve uma coincidência. Nós começamos o projeto na semana que teve o problema da enchente em 2024. Quando nós perdemos tudo, graças ao fato de já ter tido esse sonho maior, nós iniciamos o novo sonho no novo lugar, e o Shopping Total tem sido um parceiro de primeira ordem. Que legal, hein? Nesse espaço, é um espaço com 1.300 metros quadrados, com toda uma arquitetura voltada, né, para a criatividade, voltada para esse novo ambiente corporativo que estimula, né, a participação, a cocriação, e nós estamos lá, nunca tivemos tão ativos, esperando a tua visita lá para um cafezinho por nossa conta. Vamos lá. O Ézio Rezende já tomou um cafezinho aqui na Box Brasil e a gente vai lá também, né, tomar um cafezinho com a Fundação Projeto Pescar. O Ézio, vamos explicar, eu tenho mais uma dúvida em relação às turmas. Quando uma empresa se coloca à disposição, né, como empresa parceira, enfim, quero fazer uma formação de jovens aqui dentro de uma turma. Esses jovens serão apenas daquela empresa ou poderão ter alunos de fora, de outros lugares? Quando nós criamos uma unidade Pescar, existe todo um processo de construção de turma, onde nós vamos no entorno daquela empresa parceira, porque a ideia é aproximar a relação da empresa com a sua comunidade. Então, nós vamos fazer uma constituição olhando esse entorno do ponto de vista da vulnerabilidade econômica desse entorno. Ou seja, nós vamos chegar naqueles jovens que não teriam condição de ter acesso ou de pagar um curso desse modelo. E está mostrando alguns exemplos aí, ó. Inclusive com as formaturas, né? Que é um momento tão bacana, tão legal, A formatura é fantástico, porque a formatura é a consagração de todo esse uma caminho, vitória. Né? Às vezes, Renato, é primeiro processo que aquele jovem teve com começo, meio e fim, e esse fim foi bom. Então, aquilo traz uma musculatura emocional muito forte. E, particularmente, uma coisa que me emociona muito na formatura é quando nós fazemos uma homenagem aos familiares. E esses jovens vão ao encontro dos familiares e acontece um abraço, às vezes acontece um eu te amo pela primeira vez.
mas acontece ali um reforço dos laços familiares que também são muito importantes. Então, o projeto faz essa seleção. Pois é, vamos voltar lá, que eu te cortei. Nós vamos lá então, as empresas se colocam à disposição e aí tem todo um protocolo. Isso, nós vamos colocar um profissional que a gente chama o educador social, treinado, qualificado, supervisionado, acompanhado pelos técnicos da Fundação. Vamos fazer essa constituição de turma. Essa constituição de turma vai utilizar o critério econômico como um dos critérios principais, ou seja, são jovens aqui que têm uma dificuldade econômica, e vamos iniciar a turma. Então, quando se inicia a turma, vai se fazer a jornada de 11 meses com esses jovens. Eles vão ficar nessa empresa 11 meses com esses jovens. E é aí que a gente consegue ter uma formação com mais qualidade. Então, nós estamos falando aí de grupos de 20 a 25 jovens, então é um trabalho muito individual, um trabalho com muito cuidado, com muita atenção na trajetória de cada um desses jovens, que acaba trazendo, relativamente em pouco tempo, 11 meses, né, nós estamos falando 900 horas. Sim. A gente consegue, nesse tempo limitado, um impacto assim, transformador com esses jovens, com a participação desses voluntários, com toda a trilha que ele faz e com os espaços que ele acaba acessando na empresa, que são espaços muito pedagógicos. Mas tem um problema bom, né? A Fundação Projeto Pescar tem, até onde eu me lembro, né? De conviver com vocês lá, em vários projetos, visitando vocês. O Ezio sempre falou de um problema que tem que ser, é um desafio que tem que ser resolvido, que é o jovem que se candidata para ser, né, treinado, para ser formado nessas trilhas que tu fala. Tem muita gente na fila porque muita gente quer ser, né, participante desses cursos e dessas formações da Fundação Projeto Pescar. Eu não sei se é possível divulgar um número, mais ou menos, hoje, de pessoas que estão esperando. Eu vou trazer aqui, compartilhar contigo, teus ouvintes. Nós temos um parceiro, que é o Tribunal de Justiça do Estado. Olha, que bacana. É um parceiro. Bacana. Então, não são só com empresas. É uma iniciativa muito bacana da comunidade jurídica. Ótimo. O Tribunal tem uma unidade de pescar em parceria com a Fundação. E foram 600 candidatos para 20 vagas. Olha que maravilha. Drenou aí, né? Uma drenada na... 600 candidatos. Nós temos, em média, para aqueles 1.700 jovens que atendemos no ano, em média, 20 mil candidatos. Essa proporção que eu queria que tu nos dissesse. Então, como é importante as empresas apoiarem, né? Novas empresas, inclusive, procurarem a Pescar para se colocarem à disposição, para ter novas turmas, para poder diminuir essa fila aí. Então, o que a gente observa? Porque seria pior, não sei se tu entendesse quando eu fiz a brincadeira do problema, bom, seria pior se não houvesse interesse da juventude em buscar essa profissionalização e essa capacitação cidadã que vocês dão, né? Mas não, tem um monte de jovens, tem 20 mil jovens na fila para querer entrar, né? Então, às vezes a gente conversando com as empresas, a gente ouve muito que não tem encontrado jovens, que não tem dificuldade de encontrar. Nós estamos encontrando. Nós estamos encontrando jovens com muita vontade, nós estamos encontrando jovens com potencial incrível. Então, você empresário, você executivo, que quer também participar desse desenvolvimento, contem com a Fundação. Nós temos essa metodologia aí formatada há mais de 50 anos. Nós participamos ativamente e tem como se fazer esse desenvolvimento do jovem. As empresas também nos dizem muito, Renato, poxa, eu contrato pelo currículo e demito pela atitude. E nós trabalhamos muito as questões do desenvolvimento comportamental, da sua autoestima, as questões ligadas à responsabilidade, e isso traz uma visão muito diferente para o jovem e faz com que esse sucesso do projeto acabe tendo uma repercussão muito grande. Quando nós perguntamos para as empresas que estão conosco o que para elas é mais importante, elas nos dizem: é muito importante porque nós descobrimos talentos que nós não imaginávamos. Então, pessoas que acabam sendo contratadas para dar conta das necessidades da própria empresa parceira. Nós descobrimos um grande potencial no voluntariado. Os nossos funcionários sentem uma satisfação e acabam se desenvolvendo muito por serem voluntários. E a nossa relação com a comunidade também passa a ser diferente.
uma relação de parceria, uma relação com muito mais admiração. Então, são inúmeras as vantagens para participar e a Fundação está aí com os braços e com a metodologia, com as ferramentas todas à disposição das empresas que também tenham essa necessidade de pessoas qualificadas e essa identificação de que, se nós queremos um Brasil melhor, a gente pode trabalhar juntos para que esse Brasil se torne melhor. Quem quer ajudar, quem quer voluntariar, a empresa que quer ser parceira da Fundação Projeto Pescar, entra no site que está na tela agora, projetopescar.org.br. Ele está aí agora, nosso pessoal lá no suíte está acessando e mostrando aqui que tem as inscrições para os cursos gratuitos, como ajudar, né, que o Ezio já falou aqui, que tem as regras, né, as orientações para poder ajudar, mais material ali sobre a Fundação Projeto Pescar, os mantenedores ali que são muito importantes também, são grandes empresas que ajudam a manter a Fundação Projeto Pescar, depoimentos, né? Tem a contagem regressiva, vai baixar mais um pouquinho, vai chegar na contagem regressiva já passou lá em cima, contagem regressiva para o aniversário de 50 anos, e ali os números, os números da Fundação Pescar, que são 167 mantenedores de rede institucionais, 1.960 pessoas atuando na rede, 1.724 jovens atendidos, 39 mil jovens atendidos em toda a história pesqueira. Está desatualizado. Esse aí são os dados de 2024. Agora nós vamos Acabei de dar um número maior, né? 41.239. Nós vamos lançar agora no relatório de atividades 2025, que vai chegar aí nos 40. Aí o pessoal pode dar um F5 e atualizar o site. Mas o importante é que no site ali, tem todo o mecanismo de como poder ajudar, como se inscrever nos cursos e também até doações, né? Imposto de renda, por exemplo. Isso, né? destinação de imposto de renda, doação direta. Estamos em época dá para destinar uma parte, né, do imposto de renda a pagar, não é isso? Sim. O que talvez ali, se eu fosse tentar resumir, Renato, as maneiras de participar são inúmeras. O que a gente busca é essa identificação, né? Eu tenho certeza que todos queremos um país melhor. E o convite é para todos que queiram dar um passo na direção de um país melhor. E a gente tem um caminho, humildemente, que já mostrou muitos resultados. E a gente convida a todas as empresas, parceiros, instituições que queiram se somar a essa caminhada pela educação, pelo desenvolvimento da socioprofissionalização. Contem conosco, porque os jovens contam conosco. Ezio Rezende, muito obrigado pela visita aqui na Box Brasil, na nossa Rede RS, que também surgiu, o projeto da Rede RS surgiu também naquele momento da enchente. Né? A Rede RS surgiu pensando justamente na reconstrução do Rio Grande do Sul e ela se tornou realidade, né? E nós estamos aqui justamente para ajudar essas grandes iniciativas do Estado, como é também a Fundação Projeto Pescar. Muito obrigado. Estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigado, é um prazer poder... A gente acredita muito que o Brasil precisa de boas histórias. E é muito bom poder compartilhar essas boas histórias e também ouvir as boas histórias do RS em movimento. E a gente quer contar aqui nessa emissora muitas boas histórias. Né? Claro que temos problemas, temos desafios, mas também queremos saber das soluções, das pautas propositivas e das notícias boas também, porque existem notícias boas para serem dadas. Ezio Rezende, muito obrigado pela visita mais uma vez, uma boa noite. Sucesso sempre lá na Fundação Projeto Pescar. Manda um abração para todo mundo. Obrigado, contem conosco. Fundação projetopescar.org.br, projetopescar.org.br é o site, e o Ezio Rezende, superintendente de Impacto Social, conversando conosco aqui no RS em Movimento. Agora nós vamos até o Estúdio do Tempo. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos acompanha. Técnicos do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé se reuniram nessa semana para avaliar e discutir a situação da estiagem no município. As autoridades têm demonstrado bastante preocupação com a redução nos níveis dos reservatórios que abastecem a cidade, justamente por causa da baixa ocorrência de chuvas na região. A barragem de Sangarrasa, que por sinal é a principal da cidade, está 7 metros abaixo do nível normal. Já a barragem do Piraí está 3 metros e 10 centímetros abaixo do nível normal. Ao longo do mês de março, a estação de tratamento de água registrou apenas 69,1 milímetros de precipitação, o que é muito pouco se a gente comparar com a média histórica do mês, que é de 109 milímetros.
O departamento ressalta a importância de todo mundo economizar água, mesmo com as restrições que já foram impostas. Atualmente, Bagé está dividida em 2 setores e a água é distribuída por 12 horas para cada um deles. – 24 mulheres já foram vítimas em 2026 no Rio Grande do Sul. Vítimas de feminicídio. O número já ultrapassa 8 casos, o registro neste mesmo período em 2025. Diante desse cenário, o Ministério Público do Estado promoveu o seminário Ampliando o Olhar do Sistema de Justiça. Feminicídio, subnotificação e respostas institucionais, com o objetivo de discutir formas de qualificar as investigações e reduzir a subnotificação dos crimes. Vamos conferir na tela. Em 2 dias de seminário, o debate girou em torno da qualificação do sistema de justiça e da segurança pública nos processos sobre crimes e tentativas de feminicídio. O objetivo principal é convocar todos aqueles integrantes do sistema de justiça que trabalham diretamente com o feminicídio, como é o caso dos policiais, dos juízes e dos promotores, para uma capacitação, para que a gente consiga ter um olhar mais qualificado em relação ao feminicídio, não só para identificar o feminicídio, mas também para trabalhar com uma perspectiva de gênero, para a gente conseguir fazer um trabalho que alcance as vítimas antes mesmo delas sofrerem esse crime tão grave. A artista e ativista Lili de Gramont compartilhou a própria história através da palestra Órfã do Feminicídio, transformando a dor em força. Lili tinha apenas 2 anos quando sua mãe, a cantora Eliane de Gramont, foi assassinada a tiros pelo companheiro, o também cantor Lindomar Castilho. Comecei pensando, vou lutar pelas mulheres, e depois eu entendi o quanto que eu precisava fazer esse trabalho pelas crianças que ficam, né? Porque elas, sim, sempre foram invisibilizadas, a gente sempre teve esse lugar de não nem contabilizar quantas crianças ficavam, né, órfãos por ano no Brasil, e são muitas, e além de contabilizar, o que mais que a gente pode fazer? Porque só contabilizar e tentar distribuir uma pensão alimentícia, sim, é muito importante, mas não é suficiente, porque a violência intrafamiliar, ela deixa um rombo que é de construção de personalidade, do eu dessas pessoas. Segundo o Ministério Público, dos 24 feminicídios registrados no estado neste ano, 47 órfãos foram identificados. 27 deles são menores de idade. Na minha visão, falta a contabilização das crianças que já estão aí em orfanatos ou sendo criadas por familiares, avós. Falta, sim, entender que a pensão alimentícia paga somente pela mulher morta não é suficiente, porque tem mulheres que têm mais de um filho e um salário mínimo para criar mais de uma criança é quase impossível. Acredito que falta pensar na criação de algo que eu chamaria de CROF, que é Centro de Referência aos Órfãos do Feminicídio, um lugar de atendimento com olhar para essas crianças, dedicado a elas, dedicado a pensar no luto e também na superação de traumas que são específicos desse lugar. O encontro também abordou estratégias de prevenção, gestão de risco e proteção às vítimas para fortalecer a atuação integrada entre as instituições envolvidas. Não existe um feminicídio que não tenha tido um padrão de violência anterior. Isso não é algo que acontece do dia para a noite. Isso é anunciado, é gradativo e a gente pode sim e deve interferir. Para mim, a minha mãe vive em cada mulher que não é morta. É lembrar que cada crime desse é anunciado. O desafio da subnotificação é um desafio de todos os órgãos voltados para a segurança pública, seja o Ministério Público, que deu aí um grande exemplo de estar preocupado com essa situação e tentar fazer uma mudança, né, provocar uma mudança, mas é também do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, das polícias, também da Brigada Militar, porque a subnotificação é quando a pessoa
não vai até o órgão de segurança, não vai até o balcão da delegacia, simplesmente não faz a ocorrência policial e não avisa as forças de segurança do que aconteceu, do crime que aconteceu. No caso da mulher, a mulher foi assediada, foi estuprada, foi morta e, infelizmente, essa ocorrência não chega na estatística policial. E isso causa um enorme problema social, um gargalo de informação. Com isso, fica difícil de fazer um planejamento para se combater justamente essa violência. Então, a notificação, a comunicação da ocorrência é um dever do cidadão, da família, das vítimas, das pessoas que têm que ter a coragem de realmente comunicar. As pessoas normalmente não vão porque se sentem impotentes, porque elas acham que não funciona, o sistema não funciona, que o criminoso não será pego ou não será preso, não acreditam mais e algumas têm medo. Então, é preciso conscientizar a população e a sociedade como um todo de que elas não precisam ter esse medo e elas não precisam ter esse descrédito. É importante a ocorrência, a comunicação e a notificação para mudar esta realidade e, principalmente, para colocar os agressores, os homicidas e os feminicidas na cadeia. A seguir, o último dia do South Summit Brasil em Porto Alegre. A 5ª edição do evento foi marcada por debates envolvendo o uso de inteligência artificial. O sol brindou o evento do início ao fim, né? Foi uma sexta-feira completa, um dia muito bonito e a gente vai mostrar um pouco dessas imagens do que aconteceu lá. Nós já voltamos, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com o programa RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Eu já estou aqui na bancada com Irineu Guarnier Filho, que é o meu colega e que apresenta o Ponto de Conexão aqui na Rede RS, de segunda a sexta, às 9 da noite. Tudo bem, Irineu? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite, Renato. Como é que foi o programa ontem sobre combustíveis, hein? Com essa crise que está se armando, né, em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul a gente já está sentindo também, falamos ontem, né? Aqui no RS Movimento, já para antever um pouco do teu tema. E eu queria saber o saldo da discussão de vocês, do debate de ontem a respeito dessa situação. Está complicado? A gente fez um programa em cima dessa crise que está acontecendo aqui, mas curiosamente nós tínhamos 2 convidados, e os 2 são caminhoneiros, representantes de entidades de caminhoneiros. Um estava em Juazeiro do Norte, no Ceará, e o outro em Brasília. Havia sido chamado a Brasília para uma reunião. E entraram por Zoom aqui pelo programa, online. E, curiosamente, eles descreveram uma situação, foram, inclusive, um deles foi até o Ceará de caminhão, e agora ia voltar com uma carga, e descreveu... Está a imagem do programa de ontem. Exatamente. E descreveu uma situação de que não havia nenhum problema pelo caminho. Nenhum problema de desabastecimento. E aí, depois de muitas discussões e, enfim, muitas opiniões, ali tivemos a participação do Edson Silva, que é um consultor especialista em petróleo e gás, enfim, com larga experiência nesse setor. A gente chegou à conclusão o seguinte, que o desabastecimento que realmente está acontecendo, ele se restringe mais aqui ao Rio Grande do Sul e sul do país, o que é curioso, né? Porque a Refap aqui em Canoas produz uma quantidade de diesel muito maior do que o Rio Grande do Sul consome e vende para outros estados, vende para Santa Catarina, para o Paraná, até lá para o Nordeste vende combustível. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí acontecendo no meio, porque em alguns lugares, mais de 100 municípios, está faltando combustível. 166, né? Para ser mais preciso, segundo a FAMURS. Exatamente. E a Grampal também, dos prefeitos aqui da região, a Associação dos Prefeitos aqui da região metropolitana, também fez uma reunião na quinta-feira para discutir essa questão lá no Instituto Caldeira. Também chegou à conclusão de que a situação é bastante preocupante. Não se pode ainda falar, Renato, em desabastecimento, que esteja faltando diesel. Há um problema aí de distribuição, talvez tenha acontecido aí também um pouco de a chamada demanda antecipada. Com medo de ficar sem combustível, muitas empresas, transportadoras, enfim,
acabaram estocando o produto para não ficar sem combustível, e isso pode ter ocasionado uma certa desorganização no mercado. Mas tivemos também a participação de um produtor rural, o Roberto Fagundes Guigino, que apareceu ali também, da Federarroz, né? Da Federarroz, que apareceu ali, falou conosco, ele é o do meio ali, falou conosco lá de Uruguaiana, estão em plena colheita do arroz, falta colher ainda... Precisam muito de diesel nas colheitadeiras? Muito, falta colher ainda 60% da safra do arroz. Soja, milho já estão na finaleira, como a gurizada diz, né? Já estão na fase final. Mas arroz ainda falta 60%. E ele diz que está com problema sim. Manda buscar 10 mil litros e o caminhão volta com 5. Manda buscar 6, volta com 3, sempre com a metade. E como o produtor, ele nos garantiu isso, os produtores não têm nem estrutura para estocar diesel. Então, no caso do produtor rural, não se pode falar em demanda antecipada, né? Antecipação de demanda. Porque o produtor não tem nem onde estocar isso e o negócio dele não é ganhar dinheiro em cima de diesel. O negócio dele é colher a safra. Claro. Né? Ele precisa tirar da lavoura o que ele conseguiu tirar nessa safra. Apesar aí de alguns percalços do clima, ainda vamos ter uma boa safra. Então, o produtor agora está num momento decisivo. Precisa retirar o produto da lavoura. E aí começa a ter esses problemas. Bom, muita coisa... Porque se não retirar, primeiro, perde dinheiro. Segundo, perde o produto. Sim, sim. O produto estraga na lavoura, claro, se não é colhido, né? E outra coisa que o Roberto Fagundes lembrou, que no início da colheita eles estavam pagando um pouquinho mais de R$6 pelo litro de diesel. Hoje eles estão pagando mais de R$8. Mais de R$8. Subiu R$2. Então subiu R$2 no litro. Essas máquinas têm um consumo muito grande. Impressionante. Colheitadeiras, tratores, caminhões, enfim, consomem muito combustível, né? Então isso aumenta muito o custo de produção. Eles iniciaram a safra de arroz lá em novembro, por aí, já com uma defasagem muito grande, né? Com um custo de produção acima de R$80 e a saca sendo comercializada a 60. Então já tinha um gap ali de R$20 por saca. Agora, com esse aumento no custo do diesel, certamente esse prejuízo vai aumentar também. Então é uma situação complicada. Irineu, nossos cabelos brancos são testemunhas de que a gente já viveu isso várias vezes. Muitas vezes. Crise de combustível, seja diesel, seja gasolina, até... Acho que o álcool não teve tanto, né? O etanol não teve tanto isso, mas a gasolina várias vezes foi ameaçada. Ah, vai faltar porque o Iraque isso, porque o Kuwait isso, os Estados Unidos aquilo e tal. E a gente sempre viu uma antecipação do setor de combustíveis em fazer um certo racionamento. E, para não dizer, um certo alarde também, né? Ameaçando e, às vezes, sobrepujando, né? Colocando um preço maior do que o necessário naquele momento. A gente sabe disso. Porque, às vezes, o combustível que está na bomba para ser abastecido no carro, no veículo, no caminhão, é um combustível que foi comprado ainda no preço antigo. E, de repente, o preço sobe. Mas aí tem uma explicação. Na madrugada, né, sobe. Então, me explica. Tem uma explicação que é a seguinte. O barril de petróleo do tipo Brent, que é a referência mundial, estava custando em torno de $60. $60. $60, perdão, $60. E ele chegou a mais de 120, num dia não fixou esse preço, bateu lá e voltou. Mas tem sido comercializado nos últimos dias em torno de $110. Ontem foi $109, hoje já tinha passado... Teve um dia que estava 99, que eu ouvi. Ele sobe, ele oscila um pouco dependendo daquelas notícias. Vai abrir o Estreito de Hormuz, vai fechar. Trump diz que a guerra vai terminar, o petróleo cai, sobe. Tem essas oscilações. Então, o que os postos alegam, argumentam, não sem razão, é que se tu tens lá 5 mil litros de diesel estocado, comprado a R$60, e se tu venderes a $60, a $60, tu não consegue repor depois a 110, né? Então, mesmo que ele tenha comprado... o próximo será majorado. Para repor aquele tanque, para encher de novo aquele tanque, ele vai ter que se basear no preço atual, não no preço antigo. Né? Se ele pagou $60 e agora está 110, ele tem que vender o combustível a 110. Porque senão ele não repõe o estoque. Então, essa é a justificativa dos postos. De qualquer maneira, né, a Polícia Federal, a Receita Federal e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustível começou hoje uma operação em 11 estados, incluindo o Rio Grande do Sul,
né? E mais o Distrito Federal, uma operação chamada Vem Diesel. Vem Diesel, eu gostei desse nome. A brincadeira com o nome do ator aí, né? Vin Diesel. Um trocadilho. Para fiscalizar as práticas irregulares de aumento nos preços de bomba. Tomara que funcione. Tomara que a operação realmente repreenda isso, né? Existem muitas denúncias aí, até porque... tem aumentos abusivos, né? A guerra começou no dia 28 de fevereiro e já no dia seguinte os preços estavam começando a ser trocados nas bombas. Então, quer dizer, houve uma certa precipitação aí de alguns, não vamos dizer de todo o setor, mas alguns se precipitaram nessa tentativa de proteger o preço, de poder repor o seu estoque. A Força Tarefa está analisando documentos, notas fiscais de compra e venda de combustíveis. Os postos, as empresas são fiscalizadas, têm prazo de 10 dias para apresentar toda a documentação para comprovar a compra dos tipos de diesel e de gasolina comum. Então, realmente, vamos levar uma dura. E o economista Edson Silva, que já prestou serviço, já trabalhou... Foi presidente da ANP, né? Exatamente, para a ANP. Ele disse o seguinte, a ANP tem mecanismos, tem tecnologia para rastrear todo esse produto, do poço ao posto, e saber quem está cometendo algum tipo de ilegalidade no meio do caminho. A ANP tem instrumentos, tem tecnologia para isso. Então, vamos ver se realmente tiver alguém fazendo alguma coisa errada que seja identificado e punido, né? Aqui em Porto Alegre são 3 postos de combustíveis, provavelmente é por amostragem, né? Então são 3 postos de combustíveis, não foram divulgados, mas estão sendo fiscalizados. Irineu, ponto de conexão hoje, sexta-feira, qual é o assunto? Então, Renato, ontem falamos sobre a crise do diesel e hoje vamos falar sobre outro assunto também do momento pertinente, que é o imposto de renda. Já começou aí, já está aberto, né? Prazo para a entrega das declarações, muita gente já fazendo a sua declaração, entregando, enfim, mas muitas dúvidas ainda persistem, né, Renato? Todo ano há alguns ajustes, algumas modificações, enfim, e algumas pessoas têm dúvidas, né? Uma delas, todo mundo me pergunta, é o seguinte: bom, agora com essa isenção de impostos até R$5.000, eu ganho R$4.999, então não preciso declarar imposto. Não é. Esse é um grande equívoco. Isso se refere ao ano de 2026. Então, isso ele vai declarar lá em 2027. Ou melhor, não vai declarar em 2027. Agora, a declaração de 2026 é sobre o exercício de 2025. E ali não tinha isenção até 5.000. Então, vai ter que declarar. Dúvidas como essas, por mais simples e óbvias que pareçam as respostas, elas ainda estão aí, estão circulando por aí. E muitas outras que a gente vai esclarecer nesse programa de hoje, que vai ser, como a gente diz no jargão do jornalismo, vai ser um serviço, um grande servição para tentar esclarecer, tirar dúvidas, trazer especialistas aqui para analisar essa questão e também nos falarem né? Ninguém gosta de pagar imposto, Eu ia dizer isso, né? O imposto de renda sempre é uma época difícil para as pessoas, porque elas têm que se dedicar a preencher uma declaração, baixar o programa, falar com o contador, falar com os bancos, falar com os empregadores. E é para pagar imposto, né? Claro que tem gente que recebe de volta alguma coisa, mas tem que fazer todo esse processo para receber uma partezinha de volta, né? Ou então ter a agradável ou desagradável surpresa de que tem imposto a pagar. Mas o imposto é importante, ele é fundamental, porque financia a saúde, a educação, as estradas, a infraestrutura, enfim. Nós precisamos pagar o nosso imposto, recolher nosso imposto direitinho, porque o país precisa disso, né? Quando a gente fala saúde pública, escola pública, tudo isso depende do imposto. Então, pode gostar ou não de pagar imposto, eu acho que ninguém gosta, mas temos que pagar e declarar direitinho. Verdade. Agora só tem um alerta que a gente pode fazer aqui, tu podes repercutir no teu programa, né? Eu sempre te pautando aqui, né, Irineu? Não, mas sempre dando algumas sugestões aqui. É sempre uma colaboração. É que teve erros aí da declaração pré-preenchida essa semana, né? Sim. Muita gente acabou detectando. Teve gente que não detectou. Acabou fazendo e tinha erro. E acabou enviando com esse erro. Aí dá uma incongruência, né? Então... foi uma falha no sistema da Receita Federal que acabou trazendo dados que não condiziam com a pessoa que estava preenchendo, né? Algum valor diferente, enfim. Então tem que cuidar muito na hora de fazer, mesmo com a pré-preenchida. Exatamente. Não dá para fazer de olhos fechados. Exatamente. Não é só apertar o botãozinho ali e mandar. Checar, né? Checar com o informe de rendimentos, os valores, tudo certinho para ver se bate, né? Vamos repercutir isso hoje, vamos analisar isso aí também.
já está na nossa pauta de hoje, porque realmente se pode ter toda a declaração invalidada e ter que fazer de novo uma trabalheira, né? Irineu Guarnier Filho, 9 da noite, com o ponto de conexão, hoje então imposto de renda. Vou te convidar. Só queria depois mencionar os nossos convidados. Por favor, por já favor. confirmados. Eu já ia trocar de assunto, faça as honras, nossos convidados. Bruno Ferreira, advogado tributarista, Priscila Castanha, que é consultora de empresas contábeis, e Tatiele Perrone Gonçalves, contadora e perita judicial. Vai sair com o teu imposto de renda feito aqui hoje. Pois é, eu que não faço, porque eu pago para alguém fazer, então eu não estou muito preocupado. Meu contador faz, eu também. Só dou as notinhas para ele. Delego para o contador. Irineu, eu queria te convidar para assistir uma reportagem de um jornalista novo, de um repórter novo que está estreando aí na televisão. Eu queria depois a tua avaliação, se ele foi bem, se ele não foi bem. Um rapaz que foi... Jovem talento. Jovem talento, que foi no último dia do South Summit Brasil, acabou visitando, né, lá o Cais Mauá, e esse grande evento de inovação que nós temos aqui, finalizando hoje o terceiro e último dia, né? E o RS em Movimento marcou presença e foi conferir o que aconteceu lá nesse evento, que se tornou um dos maiores e dos principais encontros de inovação da capital, colocou Porto Alegre na capital, no mapa da inovação no mundo inteiro, porque o South Summit Brasil ele surgiu na Espanha. E ele autorizou que uma cidade no Brasil pudesse fazer uma edição aqui, na América Latina, que foi Porto Alegre. E mais do que isso, o prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite conseguiu fechar um contrato de 10 anos. Então já estamos na 5ª edição e vai até 2030, 2031, por aí, aqui em Porto Alegre. Só depois, quem sabe, a Espanha delega para outra cidade. Inclusive, estavam os espanhóis todos aí. Enfim, vamos assistir como é que foi esse rapaz aí no South Summit? Na tela. Pessoal, sextou de uma maneira diferente. Voltei aos meus tempos de repórter e vim aqui para o South Summit Brasil, que acontece na beira do Guaíba, no Cais Mauá. Olha que maravilha essa sexta-feira. Até barco tem. Aqui tem tudo, tem inovação, tem tecnologia, tem rodada de negócios, tem campeonato de startups e muita gente interessante falando em vários palcos ao mesmo tempo. Expectativa de 23 mil pessoas passando aqui por Porto Alegre, a capital da inovação, nesses 3 dias. Nesta sexta-feira, olha aí, até gaivotas. Nesta sexta-feira, nós estamos encerrando aqui a programação no South Summit e eu pude ouvir algumas pessoas interessantes. Ouvi um representante do LinkedIn aqui falando sobre mercado de trabalho e a aplicação da inteligência artificial. Ouvi também um representante da Amazon, o pessoal do Google também está aqui. Obviamente que todos os projetos de governo de estado, prefeituras também estão representados aqui e estão debatendo muito a questão da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, dos novos negócios. Este representante do LinkedIn deu uma dica bem interessante. Você não precisa colocar o seu currículo na internet apenas para ser contratado por uma nova empresa e poder trocar de trabalho. 54% das pessoas querem trocar de trabalho, querem trocar de emprego. Você pode crescer dentro da sua empresa. É um recado bem interessante. Muita gente circulando. Aqui tem coisas muito interessantes. Tem alguns estandes que mostram algumas inovações para empresas, né? Obviamente, muita gente trocando figurinhas e trocando muitas ideias também. Tem música ao vivo, vocês estão ouvindo aí no fundo. Enfim, tem uma infinidade de coisas aqui na 5ª edição do South Summit Brasil. Governador Eduardo Leite, que eu encontro aqui no South Summit nesse último dia. Saldo positivo, já dá para dizer, governador? Sem dúvida, está aí vibrante, né, como tem que ser, esse ecossistema de inovação se encontrando, fundos de investimento, startups, o poder público, a academia. O South Summit é um grande sucesso e a gente está muito feliz de ver mais essa edição acontecendo com força, entregando muitos resultados para o Estado. Grande cartão postal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para o Brasil todo. Sem dúvida nenhuma, ainda mais nessa beleza do nosso Guaíba aqui, né, no nosso cais. Então a gente deixa boas lembranças e todo mundo que vem por aqui se encanta e chama mais gente. Quando é que sai a próxima manchete? Tá bom, não sei, na próxima semana a gente vai ter notícias. Obrigado, governador. Grande abraço. Governador Eduardo Leite aqui no South Summit Brasil. Bom, então é isso, pessoal. Essa visita aqui no último dia do South Summit Brasil. A gente encontrou até mesmo o governador Eduardo Leite. Muitas conversas com outras pessoas, muitas trocas de ideia, cafezinho, chá, muita água, tudo reciclável. A ideia do evento é ser sustentável, então com compensação de carbono, nenhum plástico, algum metal e muita madeira. Esse é o South Summit 2026 e a gente volta pro estúdio. Gerar aqueles ambientes. Olha aí, ó. O que tu acha?
Pois é, eu acho que esse rapaz vai longe ou não? Muito talento, promissor, um jovem, talentoso e promissor. Olha aqui, deixa eu contar, eu conto tudo aqui, né? Bastidor, eu conto tudo. Eu sou jornalismo verdade sempre. Eu estava hoje no South Summit Brasil, mandei acho que uma foto lá para o Thales Aliardi, comentei alguma coisa com ele, né? Hoje por volta de 10 horas, nosso editor-chefe aqui do RS Movimento, e ele deu a ideia. Sim. Ele deu a ideia. Faz assim, ó, faz um Vem Comigo, como a gente chama na televisão. Isso. Os tempos do Goulart de Andrade, que inventou o Vem Comigo, né, no Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. Muitos não eram nascidos. Né? Aqui, acho que nesse estúdio todos eram nascidos no Comando da Madrugada. Mas e hoje com o celular isso aí se transformou. O Thales faz com o teu celular e tal, não sei o quê, papapá. E aí a gente combinou mais ou menos o que fazer, né? Dei a sorte, não basta ser bom, não basta ser competente, não que eu seja, né? Tão bom e tão competente, mas tem que ter sorte também. Repórter e goleiro não pode ser só bom, tem que ter sorte também, o governador Eduardo Leite estava por ali, né? Já dei um carteiraço, Rede RS, Renato Martins, ele já parou para atender, a gente foi caminhando, conversando, enfim. Brinquei com ele, né? Quando é que sai a manchete, né? Se ele fica ou se ele não fica, né? Se ele fica ou não fica no governo do Estado, ou se vai para a candidatura à presidência da República, e ele disse, né, no final do mês, dia 30 agora, segunda-feira, 30 ou 31, vai sair uma definição lá do PSD, se o Caiado vai ou não vai, para ele ir, né? Se o Caiado for, ele diz que fica no governo e não vai. Sim, para os próximos dias, né, ele falou. Próximos dias, vamos ter essa definição. Até o final do mês, né? A situação está bem complicada ali, né, no partido, ali não está assim... internamente está... Acho que internamente o PSD está entre o já estabelecido, que é Ronaldo Caiado, que já se conhece, né? E o novo, que é a possibilidade do novo, que é a insegurança também do novo, enfim, Eduardo Leite, né? Mas, enfim, isso é outro assunto. Irineu, South Summit Brasil, tu me perguntava aqui, eu acho que vazou um pouquinho no ar, eles conseguiram refrigerar uma boa parte do cais. Olha, claro que tem parte, hoje estava muito quente, né? Claro que tem partes ali que a gente fica com calor, perto do sol, perto do Guaíba e tudo, bate muito sol, né? Mas os armazéns totalmente refrigerados, os locais de palestra, de painéis, né? Totalmente refrigerados, com muita gente dentro. Acho que tinha mais de 1.000 pessoas nessa fala do LinkedIn. É que depende da área, né? Tem áreas pequenas, menores, e tem áreas grandes. Essa do rapaz do LinkedIn, rapazes da nossa idade, um senhor, um sênior do LinkedIn, muito bom, que inclusive ele falou tudo em português, sem nenhuma expressão em inglês, sem nenhuma necessidade de inglesismos técnicos dentro da fala dele. Foi muito bom. E ali tinha mais de 1.000 pessoas, né, assistindo, eram tipo arquibancadas, tipo arena, né? Tem o Arena Stage, tem o Next Big Thing, tem um monte de espaço, tem o RS Innovation, que é um pouco menor, enfim, mas totalmente refrigerados. E na parte de fora, né, que tem aquele teto do fundo virado para o Guaíba, aí tem aqueles ventiladores que são umidificadores também, que a gente vê muito em feira agro também. No né? agro se usa muito. E aquilo ali também dava um bem-estar muito bom. E muita água, ele refresca, muita hidratação. O ar, né? Então, assim, ó, essa parte ficou muito boa. Se eu pudesse dizer uma coisa que poderia melhorar, né, até falei para o pessoal lá, é a questão do piso, porque fica muito pedregulho. Aquelas pedrinhas. Então, assim, mulheres com salto alto, pessoal com bota e tal, dificulta. Teria que se pensar, talvez, num revestimento ali, mesmo que seja pontual, somente para o evento, né? Um piso, talvez, melhor, mais seguro até para se caminhar. Mas, muito bacana o evento. Estou aprovado, então? Aprovado. Posso mandar meu currículo para a Box Brasil? Manda teu currículo lá para o Norton, que ele vai olhar com carinho. Norton Cap é o nosso coordenador de jornalismo. É o nosso coordenador. Obrigado, Irineu. Um grande abraço, bom programa logo mais. Valeu, Renato. Bom final de semana. Bom final de semana também. A gente vai voltar ao Estúdio do Tempo com o Lucas Canever para saber o que esperar desse final de semana. A gente vai ter uma sequência de dias muito quentes, com temperaturas bem acima da média para o começo do outono. Várias cidades gaúchas podem registrar marcas ao redor ou até acima dos 35 graus pelos próximos dias. Isso acontece porque uma massa de ar quente chega no território gaúcho nesses últimos dias de março, trazendo também o risco de temporais para algumas regiões do Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para a sonda de calor lá na região da Campanha, na fronteira oeste do estado, em partes do centro e também lá na região das Missões. Esse aviso é válido até às 6 horas da tarde da próxima terça-feira.
E essa combinação de calor e umidade deve formar algumas áreas de instabilidade, que podem provocar pancadas de chuva isoladas. A grande maioria das cidades não deve registrar temporais. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a gente já consegue observar como essa onda de calor vai aumentar a temperatura em todo o território gaúcho. Por exemplo, Caxias vai ter máximas de 33 graus e mínimas de 18. E o sol aparece entre poucas nuvens. Em Gramado, também na Serra Gaúcha, a temperatura vai dos 20 até os 32 graus nesse sábado, com um dia ensolarado. Em Passo Fundo, marcas bem parecidas, dos 20 até os 33 graus, também com bastante sol. Se a gente for para Santa Rosa, a gente vai ver que a temperatura já começa a aumentar, com máximas de até 34 graus e mínimas de 23, o dia também bastante ensolarado. Mas é lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, que a gente vai ver como realmente vai esquentar, com máximas de até 35 graus para esse fim de semana e mínimas de 24. No centro do estado, em Santa Maria, as máximas também chegam até os 35 graus, o sol brilha o dia inteiro, então vai ser bem abafado. As mínimas ficam ao redor de 23 graus. Em Bagé, a cidade que inclusive está passando por toda essa situação da estiagem, vai enfrentar um dia muito quente amanhã, com máximas de 34 graus e mínimas de 21. E o sol também vai se fazer presente entre poucas nuvens. Indo para Pelotas, no sul do território gaúcho, as marcas vão dos 21 até os 33 graus. Em Torres, vamos lá no litoral norte gaúcho para ver como é que fica a situação. Lá o dia também vai ser bem abafado, com marcas de 23 até os 33 graus e bastante sol. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, o dia deve começar com marcas ao redor dos 22 graus, elevadas já para essa época do ano, e as máximas chegam até os 35. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas na segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite e um bom fim de semana. Valeu, Canever. Começa neste sábado a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. No Rio Grande do Sul, o dia D marca o início da estratégia que pretende imunizar mais de 5 milhões de pessoas dos grupos prioritários. Vamos assistir na tela. A campanha começa com o dia D, quando os municípios devem ampliar o atendimento e abrir postos em horários especiais. O foco são grupos prioritários, como crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas. A estratégia de vacinação contra a influenza ela começa agora, no dia 28 de março, nesse sábado, e vai até o dia 30 de maio, pensando prioritariamente naqueles grupos mais vulneráveis, os mais suscetíveis. Se vacinar antes do inverno é fundamental para evitar casos graves de gripe, já que esse é o período em que o vírus mais circula. Por isso, a orientação é procurar um posto de saúde o quanto antes. Em Porto Alegre, as unidades passam a aplicar a vacina a partir de segunda-feira. A campanha inicia nesse período agora de março, que a gente ainda tem um tempo. É importante esclarecer que a vacina, para a gente começar a gerar os anticorpos, é em média de 2 a 4 semanas. Então, por isso que é importante as pessoas buscarem o quanto antes e não deixarem para o período de inverno, onde a gente acaba tendo a maior circulação tanto da influenza quanto de outros vírus respiratórios. Fernando veio ao Centro de Saúde Modelo para tomar vacina contra a febre amarela, mas pretende retornar na próxima semana para também se imunizar contra a gripe. Eu tenho me vacinado todos os anos, eu acho muito importante a vacinação para a prevenção da gripe, Em 2025, o estado registrou mais de 3.400 internações por gripe e quase 600 mortes. A maioria dos casos graves foi entre pessoas que não haviam se vacinado. A última vez que a gente conseguiu alcançar cobertura para a vacina da influenza foi em 2020, muito relacionada à busca das pessoas por uma vacina, que a gente ainda não tinha, para a Covid-19. Então, a gente teve uma cobertura bem baixa, de 56% em relação aos grupos, daí, dentre gestantes, 36%, olhando também para as crianças com uma cobertura baixa. E pelos nossos cálculos, dados também do Ministério da Saúde, cerca de 1.300.000 pessoas não se vacinaram no ano passado. Então, a gente tem trabalhado também com relação
relação à informação, desmistificar certos, as fake news, né? Tentar trabalhar um pouco em cima da hesitação vacinal, que muitas pessoas ainda têm um certo receio, né? E não têm buscado a vacina. Em relação aos idosos, eles representam cerca de 77% dos óbitos que a gente teve no ano passado, e é um grupo também que quase 900 mil também deixaram de se vacinar. A meta para este ano é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. A vacina, ela é eficaz e ela é importante e ela é segura, né? Muitos têm medo de possíveis eventos adversos. Eu faço a vacina e fiquei gripado. Isso é um mito, né? Porque a vacina é uma vacina inativada, então ela não tem a possibilidade de causar infecção. Se eu tô com algum sintoma gripal, eu vou adiar minha vacinação, mas a gente sempre orienta que, se você está com febre, né? Uma doença aguda febril, aí sim você adia, mas pais e responsáveis, a gente também faz a convocação que levem os seus filhos para se vacinar. Eu faço jornalismo há 40 anos e nesses 40 anos sempre defendi a vacina, muito antes da pandemia e da discussão polarizada política de que quem acredita em vacina é de um lado ideológico e quem desdenha da vacina é de outro lado. Não tem nada a ver com política. A vacina é uma questão de saúde. Nós temos 2 dados que comprovam que a falta da vacina é algo muito grave. No ano passado, em novembro de 2025, o Brasil registrou um recorde de mortes de crianças que poderiam ter sido evitadas por doenças evitáveis. Aumentou de 2015 a 2025 220% os óbitos dessas crianças. E outro fator, as doenças que ressurgiram. O sarampo já tinha sido erradicado do país e voltou por falta de vacina. Porque as pessoas simplesmente deixam de ir aos postos de saúde para se vacinar, para vacinar seus filhos, para vacinar a família, por preguiça, por medo de agulha, por discussões polarizadas políticas, enfim, por algum motivo que as impede de serem vacinadas. A gripe vai chegar nesse inverno, é simplesmente uma vacina que pode salvar muitas vidas e evitar complicações ao longo do próximo inverno. Aliás, eu não me resfrio aí, nem me gripo há não sei quantos anos, acho que há mais de 5, 6 anos por causa da gripe. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, segundo dados divulgados pelo IBGE. Ao todo, 6.200.000 pessoas estão em busca de trabalho, número maior do que o registrado no final do ano passado. A queda das vagas foi puxada principalmente pelos setores da construção, saúde e educação, movimento considerado comum no início do ano. Apesar da alta recente, essa é ainda a menor taxa de desemprego para um trimestre encerrado em fevereiro, desde o início da série histórica em 2012. O outro destaque positivo é o rendimento médio do trabalhador, que bateu um novo recorde e chegou a R$ 3.779. Vamos repetir aqui o número, então? Eu li errado, é isso? R$ 3.679. Viu só, Rogério Amaral? Quando a gente erra, a gente tem que corrigir, né? Claro. Não adianta tentar passar por cima. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Obrigado. Mas isso seria interessante também para alguns e outros treinadores, né? Do futebol. Bom, aí já é contigo. Que reconhecessem os seus erros aí e não os repetissem. Daqui a pouco, esporte, próximo bloco. Isso. Vamos falar? Exatamente. Tem bons assuntos aí para a gente conversar com o Rogério Amaral. Tem o esporte e muito mais ainda no RS em Movimento. A gente já volta, intervalo é rápido e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. Rogério Amaral já está comigo. Vamos para a tua vinheta, Rogério? Aquela vinheta bonita, bacana, que apresenta o esporte aqui no programa? Vamos lá. Vamos lá, então. Mas olha o que tem de assunto para esse final de semana, Rogério Amaral. É uma bíblia, uma verdadeira bíblia aqui, que o Giovanni de Oliveira preparou para nós e tem... Tudo isso é preparação para o que vem pela frente. Né? É isso aí. Ele não perde a oportunidade de fazer um merchan escondido, sabe? É um merchandising escondido, é uma nova técnica da televisão. Cada vez mais abrindo as informações. Abrindo o jogo e abrindo as informações. Ele vai abrindo o jogo aos poucos, né? Grenal feminino, vamos começar com o Grenal feminino? Vamos lá, Grenal feminino. Giovanni de Oliveira na tela.
fim de semana sem Brasileirão? Não no feminino. O sábado é dia de Grenal, válido pela 5ª rodada do campeonato. Com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, as gurias coloradas têm 7 pontos e estão na 8ª posição. Como a primeira fase é disputada em turno único e apenas 8 equipes avançam para o mata-mata, uma vitória como mandante ganha ainda mais importância na luta colorada pela classificação. E num campeonato que, fora a questão que eu acho que talvez seja a da rivalidade, e essa é fundamental, é um campeonato muito equilibrado. Então a importância de 3 pontos é gigantesca. Pelo lado do Grêmio, as mosquiteiras ainda não venceram no campeonato. Com 3 derrotas e 1 empate, o tricolor está na 16ª posição com apenas 1 ponto. Mesma pontuação do Vitória, time que abre a zona de rebaixamento. Vencer o clássico pode mudar esta situação incômoda. É um clássico que todo mundo quer jogar e pode ter certeza que a gente vai lutar até o final. O Grenal feminino está marcado para sábado, às 4h da tarde, na sede campestre do Sesc. Os ingressos estão disponíveis no Mundo Colorado, no site do Internacional, e custam 1 quilo de alimento não perecível. Os portões abrem às 3 da tarde. Gurias em campo, Rogério. É importante isso, porque essa vai ser a 5ª rodada, são 17 rodadas, como informou aí o Giovanni, é turno único, mas não dá para o Grêmio deixar passar muito para ter a sua vitória. Internacional, como nós vimos, numa posição melhor. E realmente vale a pena, porque é no Sesc, o dia vai estar convidativo para isso. Vai estar bom. E é uma facilidade para chegar. E o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível. Realmente vale a pena acompanhar esse Grenal das meninas aí de Grêmio Internacional, evidentemente. Muito bom. E o Juventude também está no feminino. O Juventude também numa situação que não é uma situação das melhores. O Juventude perdeu ontem jogando no seu estádio em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, perdeu para o Flamengo por 3-1. O Flamengo, claro, é um dos principais times desse campeonato, está lá em cima na tabela, mas de qualquer maneira o Juventude também está só uma posição à frente do Grêmio. Então o Juventude também tem que prestar atenção para que não deixe prolongar muito esta situação dentro do Campeonato Brasileiro. Está na tela aí, só para a gente relembrar então, o resultado 3-1 para o Flamengo. É isso? Como eu disse. Não, só para confirmar se eu estou reconhecendo o símbolo correto. Né? Aulinha de futebol com o Rogério Amaral, do professor Rogério Amaral. Né? Eu sou um mero estudante, está aí. O Juventude então Mas temos assuntos tem que melhorar. Aí, como por exemplo, falei a respeito do Grenal, né, no Sesc e tal, mas no Internacional também tem uma novidade interessante. Aí. Vamos chamar a Júlia Brasil antes e depois tu fala e comenta melhor? Vamos lá, Júlia Brasil na tela. O Internacional anunciou nesta sexta-feira que vai abrir os portões do Beira-Rio para um treino aberto antes de enfrentar o São Paulo no retorno do Campeonato Brasileiro. O evento vai acontecer domingo, a partir das 10 horas da manhã. O acesso é gratuito para todos os torcedores, mas é necessário retirar o ingresso na plataforma Mundo Colorado. O acesso será feito através dos portões 6 e 7 do Beira-Rio. O Inter, em parceria com a FES, a Fundação de Educação e Cultura do clube, estará recebendo doações de materiais escolares. Os itens podem ser entregues nos portões de acesso. O Internacional volta a campo no dia 1º de abril, quando enfrenta o São Paulo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de buscar a 3ª vitória consecutiva na competição, o Inter reencontrará um velho conhecido, Roger Machado. Essa será a primeira vez que o técnico reencontra o clube após a saída em setembro do ano passado. Enquanto os paulistas ocupam a vice-liderança com 16 pontos, o Colorado está no 12º lugar com 8 pontos conquistados. É muito interessante isso, porque hoje nós temos, na maior parte, ou eu diria o tempo todo,
os treinos fechados. Então, o torcedor não tem acesso. Não é apenas a imprensa que não tem, o torcedor não tem acesso. Então, nesse momento que nós estamos aí no meio de uma data FIFA, onde jogam as seleções e não tem campeonato brasileiro, é muito bom que o Internacional faça isso para essa proximidade com o seu torcedor. Ainda Bela mais iniciativa. É que o Internacional vem de 2 jogos de vitória contra o Santos, contra a Chapecoense, e vai enfrentar essa parada difícil na quarta-feira contra o São Paulo. Como disse a Júlia na reportagem, o reencontro com o técnico Roger Machado. Aliás, é interessante, o Roger Machado vai reencontrar-se com o Internacional e depois, na outra semana, pela Copa do Brasil, ele vai se reencontrar com o Juventude, que treinou, antes de treinar o Internacional, o Roger treinou o Juventude. Então, o torcedor colorado que quiser acompanhar o treino é só entrar no site do Mundo Colorado e fazer o seu cadastramento. Pode levar, se quiser, para a Júlia frisou aí, a FECI, que é a Fundação de Educação e Cultura do Internacional, levar alguns itens de material escolar que também vão ser recebidos de bom grado lá pelo Internacional. Eu acho que não vai estar chovendo, então não vai prejudicar, porque a chuvinha, segundo o Lucas Canever, de domingo ela é prevista para de tarde na capital, então vai dar para conferir. Não, a chuva é de tarde, né? Sim, então dá para conferir o treinamento treino de manhã. É às 10 da manhã. Às 10 da manhã, então vai dar para conferir. E o Marlon, de volta, fazendo a fisioterapia? É uma notícia excelente. Já está convivendo com os colegas? Ontem ele voltou ao CT do Grêmio para começar a sua fisioterapia, o seu tratamento. Olha ele na tela. E as imagens feitas aí pela Grêmio TV mostram o Marlon. Eu tive a oportunidade, falamos aqui, antes da cirurgia dele, na manhã daquele dia que ele fez a operação. Tu foste lá, né? Eu estive lá no Hospital Moinhos de Vento, fazendo uma visita de cortesia para ele, e ele se mostrou sempre muito otimista, muito positivo, e as imagens aí retratam exatamente isso. Que legal. Eu diria, e ele é realmente, pelo relacionamento todo que ele tem com a imprensa, não apenas aqui, mas desde os outros times, Fluminense, Cruzeiro, onde jogou, ele sempre teve o melhor dos relacionamentos e é uma torcida, eu acredito, de todos, não apenas do torcedor gremista, mas de todos para que ele tenha uma recuperação plena e o mais breve possível. Rogério, e essa convivência com os colegas ajuda muito mais na recuperação, né? Sem dúvida alguma. A cabeça da pessoa fica muito melhor. E nós vimos nas imagens aí a alegria dos colegas e dele. Porque tá todo mundo junto ali participando, convivendo, né? Porque a gente tem ainda gravado na memória as imagens de alguns colegas, como foi o caso do William, no momento da lesão do Marlon, que ficaram muito tocados, realmente, muito sensibilizados. Né? Exatamente. Muito bem, vamos botar a tela aí da Copa Sul-Sudeste para o Rogério comentar os jogos que estão programados para o final de semana. Nós teremos aí o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, enfrentando no sábado amanhã, portanto, 9h30 da noite, o Novo Horizontino de São Paulo. É importante que se diga que o Juventude, depois de estrear com um time sub-20, agora se reforça, vai colocar alguns reservas do time profissional, mesclando ainda com os jogadores jovens do sub-20. Mas por quê? Porque perdeu a primeira partida dessa Copa Sul-Sudeste, então não pode o Juventude vacilar. Então precisa aí o Juventude dessa recuperação. E o Caxias, como estamos vendo aí, o Caxias vai a Belo Horizonte enfrentar o América Mineiro. Domingo, 19h30, no estádio Independência, que é aquele estádio menor, mas é aconchegante. Normalmente o Atlético também tem jogado no Independência. E o Juventude está na lanterna desse grupo B, não venceu, tem um jogo apenas disputado e uma derrota, e o Caxias é vice-lanterna do grupo A. O Juventude no grupo B e o Caxias no grupo A, vice-lanterna, com apenas um ponto, que foi um empate da primeira rodada contra o Operário do Paraná. Então essa é a realidade na Copa Sul-Sudeste, Renato. Muito bem. Sabe quem é que torce para o América Mineiro? Torcia? O saudoso, grande fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado. Era um fervoroso Sebastião Salgado, que era o fotógrafo dos presidentes, não é?
Exatamente, também. Chamado e o presidente, já que você falou em presidente, o presidente Lula também, apesar de ser corintiano, ele declara um amor ao América Mineiro. Ao América Mineiro, fora do comum, assim, toda vez que vai a Belo Horizonte, toda vez que vai a Minas Gerais, enfim. Vamos, então, agora para as mudanças na seleção. Tem alterações aí para o próximo jogo já, contra a Croácia, é isso? E a surpresa da convocação, porque o zagueiro Gabriel Magalhães havia se lesionado e não havia sido chamado nenhum outro jogador para o lugar do Gabriel Magalhães. Mesmo quando o Marquinhos, que é outro zagueiro, também havia apresentado um problema de lesão, ficando fora do jogo também contra a França e talvez não possa atuar terça-feira contra a Croácia, o técnico Carlo Ancelotti não havia convocado ninguém. Mas bastou uma atuação precaríssima, muito fraca, do zagueiro Léo Pereira ontem, e aí então já houve a convocação de um novo zagueiro. Bota na tela aí. Um novo zagueiro, que é um jovem zagueiro, para nós conhecer o rapaz. Está aí, Vitor Reis. Vitor Reis tem 21 anos, ele faz parte, na verdade, ele está emprestado para o Girona da Espanha, mas ele é jogador do grupo City, para onde ele se transferiu, né, para o Manchester City, né, depois de sido revelado pelo Palmeiras. Ele é da base do Palmeiras. Então, o Vitor Reis foi convocado porque realmente o Léo Pereira rasgou o passaporte dele para a Copa do Mundo. Né? A atuação foi muito fraca. Tem problemas de lesões também? Né? O Rafinha e o Wesley. Aliás, o Rafinha, que, a exemplo do Vini Júnior, que eram duas expectativas positivas, não se apresentaram bem na seleção, mas eu entendo que ali é uma questão de mais tempo de treinamento. Por que eles são protagonistas nas suas equipes? Rafinha no Barcelona e o Vini Júnior no Real Madrid. Porque eles têm entrosamento, têm tempo de treinamento com as suas equipes. E isso precisa ter na seleção brasileira também. Talvez não seja tempo suficiente para esta Copa do Mundo. Vai ter que haver uma superação realmente, não só dos dois, mas também de outros jogadores da seleção. Então, Rafinha e o Wesley, lateral direito, lesionados, sentiram problemas musculares e também estão cortados aí da seleção para esse jogo contra a Croácia, mas não cortados de uma possível presença na Copa do Mundo. Isso tem que ficar realmente muito, muito claro. E tem uma curiosidade, Renato. Qual? A curiosidade dos jogadores estrangeiros que atuam aqui na dupla Grenal e que jogam pelas suas seleções. Vão entrar em campo? Pois é, esse é o problema. Vão ficar no banco. Ontem nós tivemos a derrota da Colômbia para a Croácia, até saiu na frente, né, contra a Croácia. Terminou a Croácia virando o jogo para 2-1. E entraram jogadores que atuam aqui no Brasil. O Arias, por exemplo, que era do Fluminense, está no Palmeiras, que inclusive fez o gol da Colômbia, saiu jogando. Depois entraram o Andrés Gomes, que é um jogador do Vasco da Gama, e entrou também o Carrascal, que é jogador do Flamengo. E vários outros jogadores que atuam em outras equipes pelo mundo afora e que são reserva. Só 2 jogadores não entraram. Sabe quais os 2? Quem? Carboneiro e Borré. Sim, imagina. Ou seja, isso me faz entender que Carboneiro e Borré não são da primeira linha dos jogadores da seleção colombiana. Imagina. Bom, e nós temos mais. Tem o Rocher, goleiro do Internacional, que vinha sendo titular no Uruguai. Hoje, quem atuou foi o Muslera. Então, o Rocher não atuou. No Equador, o Félix Torres, zagueiro recém-contratado pelo Internacional, também não entrou em campo. E aí tem o Balbuena, que é zagueiro do Grêmio. Também não foi titular no jogo do Paraguai. E aí nós temos a expectativa, talvez o único que seja titular é o meio-campo volante Noriega do Grêmio, que é peruano. E como ele jogou com o Mano Menezes, e o Mano Menezes é hoje o treinador da seleção do Peru, muito provavelmente Noriega seja titular no jogo de amanhã da seleção peruana. Muito bem, a gente vai fechar o esporte com o STU National na voz da Júlia Brasil. Na tela. Está chegando ao fim a etapa do STU National em Porto Alegre. Neste final de semana, a Orla do Guaíba vai receber as disputas de Mini Vert, na qual os atletas fazem manobras entre rampas de cerca de 4 metros, e Mini Ramp Pro Attack, uma versão menor. Nesta sexta-feira, as pistas já foram abertas para os treinos oficiais.
No sábado, os portões abrem a partir do meio-dia para as classificatórias e fases iniciais. Já no domingo, acontecem as semifinais, as finais e as premiações de ambas categorias. A programação pode sofrer alterações por conta das condições climáticas. Assim como no primeiro final de semana, os ingressos podem ser adquiridos de forma gratuita através da plataforma Zig Tickets. O último final de semana do STU mostra a consolidação de Porto Alegre como um dos principais palcos de skate do Brasil. Esse é o 5º ano consecutivo que a capital gaúcha recebe uma das etapas da competição nacional. Semana de aniversário de Porto Alegre, hein? Cheio de eventos, STU, South Summit. Vamos lá Porto na hora? Alegre. Te convido para ir, eu te levo. Eu estive hoje lá no South Summit, inclusive. Tá, mas eu quero te levar no STU. No STU, Te pago uma água mineral. Mas só tu que vai no skate, tá? Eu fico olhando. Pode deixar que eu faça umas manobras. Rogério, aquele abraço, bom fim de semana. Abraço igualmente, Renato. Até segunda-feira. Um filhote de cervo foi resgatado no município de Espumoso, na região norte do estado. Ele foi encontrado sem a mãe e está em tratamento no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo. Por enquanto, ele segue recebendo leite e é estimulado para a alimentação com planta, a gente está vendo a imagem aí, grama, feno e algumas frutas. Olha que bonitinho. Segundo o professor Luiz Bedendo, do Hospital Veterinário da UPF, Universidade de Passo Fundo, assim que ele conseguir se alimentar com dieta sólida, a equipe vai solicitar que o animal seja encaminhado para um centro de conservação ou para reintrodução à vida selvagem. Que bacana, mais um animal salvo e recuperado. O RS em Movimento fica por aqui, 21h tem o ponto de conexão com Irineu Guarnier Filho e você pode sempre sintonizar a Rede RS pelo 55 da TV aberta e o 511 da Claro TV em qualidade HD. E também simultaneamente no YouTube, o nosso canal lá no YouTube se chama Canal Rede RS. Sorte, saúde, sucesso. Espero vocês na segunda-feira. Um bom fim de semana cheio de sol para todo mundo. Reenergizem-se e valorizem quem valoriza vocês. Segunda-feira, 6h30 da noite, aqui, ó, na tela da Rede RS, a primeira emissora de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Obrigado pela audiência. Um ótimo final de semana.